Oi, gente. Mais um vídeo aqui pro canal do Neto Jacuí. Antes de iniciar o assunto, né? Eu queria pedir para você, não vai te custar nada. Se você não quiser assistir o vídeo, não assiste. Às vezes você começa a assistir e fala, uma porcaria, não quero ver isso não. Mas eu queria pelo menos que você clicasse lá no like, onde tem aquela mãozinha lá de sinal de positivo. Dá uma clicada lá, por favor. Assim o YouTube entrega meus vídeos mais, né? Dá uma entrega melhor e dá mais visualidade. E eu tenho certeza que você vai fazer isso, sabe por quê? Porque quase todas as pessoas que me seguem no canal do Neto Jacuí são meus amigos. Tenho certeza que você, como meu amigo, jamais vai furtar a esse pedido meu. Tenho certeza, você é meu amigo, nós somos amigos, né? Tenho consideração grande por você e você vai fazer isso para mim, tá bom? Faz isso e não vai te pesar nada, tá certo? Eu espero que você faça, tá? Bom, vamos ao que interessa. Outro dia eu fiz um vídeo falando do meu pai. Olha, muita gente gostou. Muitos falaram, ó Neto, nós gostamos muito do vídeo, né, que você fez pro seu pai, porque fez me lembrar muito do meu pai. Tudo aquilo que você falou do seu pai caiu como uma luva para mim. Muito bom. E hoje eu quero fazer um falando da minha mãe. Essa senhora aqui, ó. Essa senhora aqui, ó. Essa senhora aqui que hoje ela não está mais entre nós. Hoje ela mora no céu. Ah, é difícil, né? É difícil de falar, né? Mas vamos lá. Minha mãe era filha de imigrantes europeus. Meu avô era português, né? E veio para o Brasil sofrendo bastante, né? Segundo ela falava que eu não conhecia ele. Veio, gastou 14 dias e 14 noites de Portugal até no Porto de Santos, né? Lá de Lisboa. E ele veio direto aqui para o sul de Minas, né? Cidade de Muzambinho, onde ele conheceu minha avó, família Ferraz. Minha avó era filha de pessoas, o pai dela tinha uma espécie de uma fazenda, mas tinha muitos filhos. Então, ele dividiu a fazenda para os filhos e foi muito pouco para cada um. E continuaram pobres do mesmo jeito, né? Aí eles mudaram para Jacuí, ficaram lá. E meu avô, né, muito pobrezinho, ele trabalhava fazendo com ferradura de cavalo, para ferrar carro de boi. Ele fazia concha, panela, faca. Então eles chamavam de Manuel Português Ferreiro, que ele mexia com os ferros, né? E aí, minha mãe nasceu em Muzambinho, foi embora para Jacuí, e ela conheceu meu pai. Meu pai também muito pobre, né? E os dois casaram. E uma coisa interessante, naquela época, quando a moça casava, ela levava o que pertencia a ela, né? Num carro de boi. Então, as moças mais ricas, né? Levavam uma mudança mesmo. E minha mãe, pelo contrário, era tão pobrezinha que o que ela levou nos ombros era um embornal com umas roupinhas. Mais nada, né? Nada, nada, nada. Mas ela levou tanta coisa boa. Ela levou ela com aquele coração maravilhoso. Muito melhor do que levar riquezas, levar grandes fortunas até, né? Tinha uns que era fortuna mesmo. Mas minha mãe levou ela, levou o coração dela, levou a alma dela, levou a bondade dela. E casaram, né? Muito pobre, ambos muito pobres. E foram viver de fazenda em fazenda. Trabalhava numa fazenda, ia para outra, trabalhava numa, ia para outra, e assim foi levando a vida. E ela ajudando muito meu pai. Logo veio eu e a minha irmã, são os filhos, né? E minha mãe trabalhava de sol a sol, às vezes na roça, capinando milho, feijão, arroz, banhando café. À noite ela ia bordar, fazer aqueles bordados lindos.
para vender, para ajudar meu pai. E fazia azeite de mamona. Difícil fazer azeite de mamona. Para vender para os carreiros, que eles usavam para engraxar o eixo do carro, ela fazia o azeite. Trabalhava muito para dar um pouco de conforto para a gente. A gente, criança, ela queria um guaraná, não tinha dinheiro, ela tinha um dinheirinho que ela ganhava ali, ela ia lá, dava para meu pai comprar roupa, ajudava até meu pai nas despesas da casa, né? Coisa que não colhia na roça, ela comprava na cidade, ela dava até o dinheiro para comprar. Então, a minha mãe foi uma pessoa muito trabalhadeira mesmo. E além de tudo, muito caridosa. Ela fazia caridade para quem quer que seja. Quantas vezes passavam os andarilhos, né? Ela fazia questão de chamar eles lá na estrada. Não sabia o nome, falava: ô senhor, chega aqui. Ele chegava, aí a minha mãe preparava um prato de comida e dava para ele. Muitas vezes ela fez esse tipo de caridade. Ela tinha um dinheiro que ela tinha, se uma pessoa pedisse, ela dava o dinheiro. Ela era uma pessoa desse jeito. Minha mãe jamais falava mal de alguém. Se ela chegasse numa casa e alguém estivesse fazendo fofoca de outra pessoa, ela educadamente ia embora. Despedia e ia embora. Porque ela não queria ouvir aquilo. Nunca. De jeito nenhum. Amava os cunhados, amava todo mundo. Aquelas pessoas lá que eram vizinhos, tornaram parentes, para ela era tudo aquelas pessoas. Então minha mãe foi uma pessoa que dispensa qualquer comentário. Muitos podem falar: Neto, você está falando porque é sua mãe. Não, desculpa. Mas eu conheço muitas pessoas, muitas senhoras, que têm a mesma dignidade da minha mãe. E eu falo bem delas. Muito, mas muito, como se fosse minha mãe. Entendeu? Então não é porque é minha mãe que eu estou falando tudo isso não, porque eu falo de outras pessoas também, que são pessoas boas. Né? Então é isso. Minha mãe, ela na primeira aposentadoria dela, o dia que recebeu o dinheiro, ela me deu R$100. Esses R$100 está na minha carteira, eu não gasto de jeito nenhum, são 2 notinhas de 50. Está guardadinha lá, não gasto, está lá do jeitinho que ela me deu, dobradinha, que ela dobrou elas, está dobradinha do jeito que ela fez. Minha mãe, ela começou a ficar doente, muito doente, ela tinha problema nos joelhos, porque ela, na juventude, mais jovem, ela fazia muito esforço, carregava muito peso. Então aquilo foi dando desgaste nos joelhos, ela ficou muito difícil de andar. Depois, um dia, ela já não estava muito bem, ela caiu, quebrou o fêmur. Aí foi aonde foi acontecendo tudo. Foi hospitalizada, fez cirurgia, tomou aquele monte de remédio, aí o Alzheimer agrediu mais, então ela não sabia quem ela era mais. Então ela sofreu muito com Alzheimer, morreu com Alzheimer. Interessante que ela estava com Alzheimer, mas nunca esqueceu de rezar. Porque minha mãe era uma pessoa tão religiosa, mas tão religiosa, que ela quase todas as noites ela rezava um terço. Ela tinha oração, o Padre Nosso pequenino, né? Que era a coisa mais linda que ela rezava. E mesmo com Alzheimer, ela rezava a oração inteirinha. E o dia que a minha irmã me ligou, eu estava aqui em São Paulo, que eu ia todo final de semana, fazia 310 quilômetros para ir, 310 para voltar, todos os finais de semana. Eu tinha chegado no domingo à noite, quando foi na terça-feira, minha irmã ligou e falou: olha, acho que é melhor você vir, porque a nossa mãe está no finzinho, viu? Não tem mais jeito. Eu fui. Sabe aquela viagem que você vai fazer, que você não quer chegar? Eu tinha certeza absoluta que ela ia morrer aquele dia. No caminho, eu fiquei muito mal no caminho, tive que descer do carro e deitar assim no asfalto, porque não aguentava de dores.
a dor física, eu acho que ela juntou aquilo que eu estava sentindo, né? Aquela angústia, aquela tristeza, acumulou mais. Quando eu fui chegando na casinha dela, que eu vi de longe, aí me doeu o coração, eu entrei sem palavras. Aí eu fui lá no quarto, tava as mulheres lá, né? As vizinhas, pessoas maravilhosas, né? Dona Cida e outras pessoas, né? Que eu não lembro o nome mais, a Lúcia. Aí ela tava deitadinha lá. Aí eu cheguei, falei, benção, mamãe. Ela falou, Deus te abençoe, meu filho. Desse jeito, no tom desse jeito. Deus te abençoe, meu filho. E sorriu. Falei, a senhora está bem? Ela falou, nossa, parece que eu sarei. Não tenho mais nada. Estou uma maravilha, estou sã, perfeita. Sabia que não era. Sinceramente, 5 minutos. 5 minutos, ela deu o último suspiro. Morreu. Aí chamamos, né, o pessoal lá da funerária, retirou ela rapidinho. Eu fui e fechei a porta do quarto, ficou escuro, e eu deitei na cama aonde que ela estava deitada. Eu ainda recebi o calor do corpo dela, que não sai do meu corpo até hoje. Eu sinto aquele calor até hoje. Eu deitei no lugar que ela estava deitada, que ela morreu, a cama estava quentinha, assim, o calor dela veio para mim. Aí foi o que aconteceu. Faleceu, e vocês já sabem quais os trâmites que é, né? Muito difícil. Assim foi o fim da minha mãe. Aquele dia ela encerrou mais um livro, né? O livro da vida. Aquele livro que Deus deu para ela em branco, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Falou, olha, Dona Maria, isso aqui você vai escrever durante um tempo. Então, aquele dia, aquele livro foi escrito a última página da vidinha da minha mãe, né? Então, foi desse jeito. Então, eu queria falar para você, você que tem sua mãe, nunca despreze sua mãe, viu? Porque o pai é maravilhoso, mas a mãe é mais. Sabe por quê? A mãe te carregou 9 meses na barriga. Você consegue carregar uma mochila 9 meses nas costas sem tirar aquela mochila? O incômodo? Não. As dores, enjoos, sofrimento que ela teve para te carregar 9 meses. Sabe quem entende isso? As mulheres. Porque as filhas vão entender tudo que a mãe passou, que elas vão passar, elas vão ser mãe. Então elas entendem. Mas tem muitas filhas também que mesmo passando por isso, sabendo a dificuldade da mãe, ela às vezes menospreza a mãe. Às vezes ela para agradar o esposo, ela vai contra a mãe. Muitas vezes também o esposo, né, para agradar a esposa, vai contra a mãe. E vou te falar mais uma coisa. Teu esposo, tua esposa, você deve de honrar e ser muito bom esposo e muito boa esposa. Mas vou te falar um negócio. O sangue que corre no braço da tua esposa, no corpo da tua esposa, não é o que corre em você, não. O sangue que corre nas tuas veias é o sangue da tua mãe. Então, nunca você vai a favor do seu cônjuge para agradar e desagradar a tua mãe. Nunca faça isso. De jeito nenhum. Porque depois, você vai ter um remorso tão grande na tua vida, mas tão grande, que você não vai suportar. Você vai entrar em depressão, vai ficar doente. E hoje existe uma coisa fácil, que é a comunicação através dos telefones celulares. Você pode fazer chamada de vídeo, né, para falar com a pessoa. Mas você às vezes passa até meses sem falar com a sua mãe. Por causa do serviço, em primeiro lugar o serviço, que não é nada disso, e menospreza a tua mãe. Não faça isso. Nunca faça isso. Porque vocês não sabem a dor do remorso. A dor do remorso é a pior dor que existe. Não existe dor igual. Eu não vou levar essa dor. Porque o que eu pude fazer para minha mãe, eu fiz.
Talvez podia ter feito mais, mas não tive condições. Mas esse tipo de remorso eu não levo. Então eu quero dar esse recadinho para você, viu? Para você mesmo. Não menospreze sua mãe. Agrade a sua mãe mais que você puder. Fique com ela o maior tempo da tua vida. Ah, outra coisa, essa é importante. Você passa um tempão ligando para sua mãe às vezes. Mãe, tudo bem? Tá, tudo bem, tudo bem. Então, não vai lá. Mas o dia que ela está doente ou morreu, você vai correndo. Porque então não vai não. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Você devia ir quando ela está viva, feliz da vida, te abraçar, sorrir, conversar com você. Mas o dia que ela estiver doente na cama, talvez ela não te reconheça, porque às vezes ela está tão mal que ela não vai saber nem quem é você. E se ela morrer, você chega lá, ai mãe, morreu, e vai chorar. Não, não faça isso não. Tua mãe não vai saber que você está lá para chorar não, viu? Então nem vai. Faz de conta que ela está bem, igual das outras vezes que você ligou para ela. Não vai não. Mas agora, se for um filho constante com a mãe, infelizmente o dia que ela morreu de pé doente, a tua visita vai ser muito boa. Não talvez para ela, mas para você. Tá bom? Desculpa que às vezes eu pego meio pesado, mas estou falando em teu benefício. Tá? Como eu faço nos finais dos meus vídeos, eu tiro 5 segundos, 5 a 10 segundos, 10 segundos, para conversar com Deus e pensar em todos vocês. Para falar com Deus, você não precisa falar o dia inteirinho, não. Não. Você pode falar em 5 segundos, 10 segundos. Fala com Deus de coração. O que eu vou fazer agora por você, por mim e por todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muita saúde e um abraço bem forte do Neto Jacuí. Ficam com Deus.